Poder hierárquico ou poderes decorrentes da hierarquia. Para nós trabalharmos adequadamente poder hierárquico, temos que relembrar o que significa hierarquia. Hierarquia pressupõe duas condições. Em primeiro lugar, organização administrativa. E, em segundo lugar, segundo o pressuposto para existir hierarquia, nós temos que lembrar numa distribuição de competências. Então, os dois pressupostos para existir hierarquia são organização administrativa e distribuição de competências. Lembrem do seguinte: primeira coisa, quando nós falamos a respeito de hierarquia, você lembra do chefe dando ordens ao seu subordinado. Está certo? Isso é perfeito. Mas lembrem-se do seguinte: muitas vezes nós vamos encontrar agentes públicos dentro de uma pessoa jurídica, atuando em áreas distintas. Eles estão envolvidos por uma hierarquia, só que um agente público não manda no outro. Nós vamos encontrar então ali não uma relação de subordinação, mas uma relação de coordenação. Fica mais fácil até nós visualizarmos aqui no quadro. Me acompanhe um instante. Nós temos aqui, por exemplo, este ovo, esta bola, que representa a união. União é pessoa jurídica. Dentro de uma pessoa jurídica, nós vamos encontrar hierarquia. Então, notem aqui o seguinte: nós temos no Poder Executivo Federal o órgão de cúpula, que é a Presidência da República, titularizado por um agente, o Presidente da República. Acontece o seguinte: o Presidente da República, em relação aos ministros, ali nós encontramos ministro da Fazenda, ministro do Trabalho, ministro da Saúde. Presidente da República, em relação aos ministros, nós vamos encontrar aqui uma relação de subordinação. Agora, entre os ministros, você não encontra relação de subordinação. Um não manda no outro. Ali nós vamos encontrar relações de coordenação. Então agora nós já podemos conceituar o que significa hierarquia. Hierarquia significa o conjunto de relações de subordinação e coordenação dentro de uma pessoa jurídica internamente. Então lembrem-se, só existe hierarquia dentro das pessoas jurídicas. E, naturalmente, em virtude desta hierarquia, surgem vários poderes. São os poderes hierárquicos ou poderes decorrentes da hierarquia. Então veja aqui o seguinte: primeira ideia que nós lembramos é esta que eu apresentei no quadro, quando nós lembramos, em primeiro lugar, de subordinação. A autoridade, o hierarca, dando ordens a um subordinado. Então, o primeiro poder que decorre da hierarquia é o poder de dar ordens aos subordinados, que acarreta em contrapartida um dever de obediência, desde que a ordem não seja manifestamente ilegal. Se a ordem for claramente ilegal, o agente público não tem obrigação de cumprir esta ordem, de cumprir essa determinação. Um outro poder que decorre da hierarquia é o chamado poder de autotutela. Poder de autotutela, também conhecido como controle hierárquico ou controle administrativo interno. Então nós vamos trabalhar bastante mais tarde a respeito de poder de autotutela. Significa que a própria administração pública pode anular os seus atos ilegais ou revogar os seus atos inoportunos e inconvenientes. Então, mais tarde, vamos conversar também sobre anulação e revogação administrativa. Também um outro poder que decorre da hierarquia é o poder de delegar competências a um subordinado. E também nós vamos encontrar, naturalmente na hierarquia, o poder de avocar competências do seu subordinado. Então, quando você chama para si uma competência do seu subordinado, nós damos o nome de avocação administrativa. Então, nesse caso, meus amigos, delegar e avocar é algo que acontece naturalmente dentro da administração pública.
só peço que tomem o cuidado com o seguinte: a Lei 9784 de 99, a lei que trata do processo administrativo no âmbito federal, a Lei 9784 de 1999 diz 3 hipóteses em que a administração pública não pode delegar atos administrativos. Então vocês vão encontrar no artigo 13 da Lei 9784 de 99, 3 hipóteses em que a autoridade não poderá delegar aos seus subordinados. Primeira hipótese: não é possível delegar atos de caráter normativo. Segunda hipótese: não é possível delegar a decisão de recursos administrativos. E, finalmente, a terceira hipótese: não seria possível delegar, também, nesse caso, com base na Lei 9784, competência exclusiva de um determinado agente. Se a lei diz que apenas aquele agente público pode praticar aquele ato, então não é possível delegar a competência ao seu subordinado. Então, repetindo, 3 hipóteses em que você não pode delegar competência. Você não pode delegar atos de caráter normativo, não pode delegar decisão de recursos administrativos e você também não pode delegar quando for de competência exclusiva de um determinado agente ou de um órgão público. Finalmente, nós estudamos ali poder disciplinar. Notem que, no fundo, quando nós falamos poder disciplinar para o servidor público, significa também manifestação do poder hierárquico. Então, lembrem-se, poder disciplinar em relação a servidor público é manifestação do gênero poder hierárquico.